Sadek começou a falar, a gente tem hoje à noite a presença de dois escritores que de alguma maneira habitam o território da memória, né? E que fazendo isso eles tocam numa chaga recente e uma chaga aberta de um período da história, que é um período da história que pode se chamar de recalcado, né? De reprimido no sentido psicológico, psicanalítico do termo mesmo, né? Que é o da ditadura militar brasileira e argentina também, né? A Paloma Vidal nasceu na Argentina. Paloma, você nasceu na Argentina e escreve em português, né? E já viveu em muitos lugares, né? Já morou em muitos lugares. Eu queria fazer a primeira pergunta para você, que você falasse um pouco do percurso da tua obra, sob esse ponto de vista da estrangeiridade, né? Que eu acho que é um dos destaques, assim, alguma coisa que marca muito e que está muito presente, está muito forte nos seus livros, inclusive no último livro que foi finalista do Prêmio Portugal Telecom. Eu queria te perguntar um pouco por isso, assim, de falar. Boa noite. Eu vou começar, na verdade, aproveitando o tema da mesa, que é Aventuras da Memória. Eu queria começar fazendo uma homenagem a um escritor que talvez alguns de vocês conheçam, que se chama Rodolfo Walsh. Em 1995 foram publicados os papéis do Rodolfo Walsh, que são cartas, textos inéditos, diários. Eles foram editados pelo crítico e escritor Daniel Link, num livro que se chama Esse Homem. E num texto que é uma espécie de autoapresentação desse livro, um texto inédito, o Walsh fala que um dos maiores fantasmas da adolescência dele foi o que ele chama de piada idiota do Hilke, quando o Hilke diz que se você acha que pode viver sem escrever, então você não deve escrever. Essa dúvida sobre a literatura, essa dúvida sobre a necessidade da literatura, é algo que aparece o tempo todo nessas cartas e nesses diários do Walsh. E foi por causa dessa dúvida que ele entrou na literatura pela via da política, com um livro que se chama Operação Massacre, que foi publicado em 1957, escrito no calor da hora, em 1956, no momento em que houve na Argentina, na província de Buenos Aires, uns fuzilamentos clandestinos na época do golpe ao primeiro governo do general Perón. Então ele escreve esse livro e justamente por via da dúvida também, pela via da dúvida, ele cria um gênero novo, que é esse gênero da Operação Massacre, que é uma mistura de depoimento e literatura, investigação e ficção. Só que aí tem uma outra dúvida que atormenta ele, né? Isso é literatura? E essa é uma outra dúvida que vai atormentar, que vai aparecer como tormento nesses cadernos e nesses papéis. Quer dizer, por um lado, a dúvida sobre faz sentido fazer literatura? E por outro, é literatura? Então ele vai falar muitas vezes da vontade que ele tem de fazer um verdadeiro romance, um romance literário, um romance como era feito no século XIX. E ao mesmo tempo, cada vez que ele se coloca esse desejo, ele diz, mas faz sentido? Então
essa via da dúvida que o Walsh acaba escrevendo seus últimos 3 textos, que são Carta a Vicky, que foi escrita logo depois do assassinato, na verdade, da morte da filha dele num combate com os militares em setembro de 1976. Carta aos Meus Amigos, em que ele narra a morte da filha Vicky. E, finalmente, a Carta Aberta à Junta Militar, que ele escreve no dia 24 de março de 1977, quando a ditadura militar estava fazendo o seu, entre aspas, aniversário de 1 ano, comemorando o seu aniversário de 1 ano, e no dia seguinte o Rodolfo Walsh foi sequestrado e desaparecido pela ditadura. Diante dessas cartas, que eu acho que condensam todo o sentido e o sem sentido da literatura, porque, afinal de contas, o Rodolfo Walsh, nessas cartas, ele aposta uma vez mais na literatura, no momento extremo, ele aposta na literatura, ele aposta na escrita. E, diante dessas cartas, a gente tem aquela mesma sensação embaraçosa que vem desde Platão, mas como é que é possível escrever diante disso? Como é que é possível que a gente, de alguma maneira, sinta prazer também, um prazer estético diante disso, e a gente leia essas cartas com a certeza de que é literatura? Eu fico me perguntando o que é isso, né? O que faz com que isso seja isso, né? Será que é a tentativa do Walsh nessas cartas de recuperar a imagem da filha de camisola, com uma camisola absurda que ele achava engraçada e com a qual ela foi dormir no dia antes desse embate? Será que é a tentativa de entender o riso da filha cada vez que ela usava uma metralhadora que ela nunca tinha usado, um riso que depois ele ouve como testemunho de um dos soldados que estava presente no lugar do embate? Será que é a tentativa de ver pelos olhos da filha dele naquele terraço rindo cada vez que ouvia a rajada da metralhadora? Será que é a tentativa de ver a cidade amanhecendo pelos olhos da filha? Eu não sei, na verdade, mas eu queria fazer essa homenagem ao Rodolfo Walsh e dizer que o meu livro Mar Azul é, na verdade, uma pequeníssima homenagem a esse homem que acreditava e não acreditava na literatura. Eu vou ler para vocês, então, um trecho do meu livro. Vicky e eu estávamos escrevendo uma peça que começava com uma personagem dizendo: "Hoje eu gostaria de estar sozinha no mar." Era um monólogo. A frase era dela, pelo que recordo. Acho que se referia a umas férias passadas em algum lugar da costa quando era criança. A personagem se lembrava com nostalgia da liberdade de estar na água, simplesmente, sem fazer nada, sem horários para cumprir, porque durante as férias tudo se tornava bastante anárquico. Claro que eu havia me apropriado daquilo rapidamente, e rapidamente também tínhamos dividido papéis para que ela fosse a protagonista e eu escrevesse a história. Chegamos a ensaiar no terraço, com bastante disciplina. Havia alguma urgência que não conseguíamos definir naquele momento. Tínhamos um problema que logo foi percebido e parecia difícil de reverter. Tudo se passava na memória da personagem. Não havia ação. Eu pedi a Vicky um pouco de paciência. Devia haver uma forma de desdobrar aquelas imagens numa sucessão dramática.
Ela me dizia que tínhamos que abandonar a lembrança e pensar no que poderia acontecer no presente. Para mim, as duas coisas não eram incompatíveis. Não brigamos porque não deu tempo. Ela perdeu o interesse. Um dia, ela me disse: "Siento que perdi minha interioridade." Eu percebi então que uma etapa estava encerrada. Ela não queria mais saber daquela história de menina burguesa. O teatro tinha que cumprir uma missão e, como atriz, se colocaria inteiramente a serviço disso. Era a primeira vez que havia firmar sua vocação. Ela notou também e me disse com severidade: "El acontecimiento es la revolución." Ou talvez isso tenha sido depois, quando já falávamos menos, eu encerrada na minha solidão, morrendo de pena de mim mesma, ela vivendo uma euforia intermitente entre o medo e a certeza. Depois que escrevo isso, vou arrumar as coisas para nadar. A lembrança da nossa peça me fez querer estar na água, cercada por ela, para buscar a imobilidade única que aparecia no que imaginávamos, na recordação da personagem indo de férias ao mar. De quando ficava horas ali, brincando de atacá-lo, fora do limite seguro, desafiando a mãe que gesticulava da costa pedindo seu retorno. Desdenhosa, queria estar sozinha no mar. Chove de novo lá fora. O outono luta para se instalar. Ao me ver de saída, seu José me adverte do risco de uma gripe com esse tempo instável. Respondo que a piscina é coberta, mas ele é cético. O problema é a diferença da temperatura entre dentro e fora. Finjo reconsiderar minha decisão. Por alguns segundos ficamos em silêncio, mas sei que nenhum bom conselho me fará deixar de nadar hoje.